Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do videocast Conexão IFTO, o nosso podcast da instituição. E hoje nós vamos dar início a uma sessão, uma rodada de entrevistas com os nossos candidatos a prefeito aqui no município de Pedro Afonso do Tocantins. E essa iniciativa ela é uma parceria entre o IFTO, Campus Avançado Pedro Afonso, e o portal CNN, oriundo do projeto de extensão Conexão IFTO. E hoje quem me faz companhia aqui nessa entrevista, nessa conversa, nesse diálogo, é o nosso editor-chefe do portal CNN, do jornal Centro Notícias, o jornalista Fred Alves. Seja bem-vindo, Fred, que faz a comunicação aqui da nossa região. Bom dia, Fred. Bom dia, Menezes. Inicialmente quero agradecer o convite para participar desse projeto tão bacana, que é o videocast Conexão IFTO, que tem trazido muita informação útil não só para o público aqui do IFTO, mas também para a comunidade em geral. E eu espero contribuir para termos uma entrevista que realmente traga informações que possam subsidiar o eleitor, nas suas escolhas. E a gente agradece quem já está nos assistindo aí também, pelo YouTube, pelo Instagram do Centro Norte Notícias, o pessoal já está aqui conectado. Muito bem, Fred, a gente que agradece essa parceria. E a gente informa para a população de Pedro Afonso que para essa sessão de entrevistas, para essa rodada, foram convidados os dois candidatos a prefeito de Pedro Afonso, foram convidados antecipadamente, mas por enquanto, apenas o candidato Jader Mariano confirmou a presença. A gente ainda está aguardando, negociando, articulando com os demais candidatos, o candidato a prefeito e vice-prefeito da outra chapa, para verificar se vai ser possível a gente está fazendo essa outra entrevista com eles também. Mas por enquanto o nosso candidato Jader Mariano foi o que confirmou a sua presença. Não é isso? O candidato Joaquim Pinheiro foi convidado e ele justificou que não poderia estar presente devido a compromissos agendados anteriormente. Lembramos que essa entrevista também está sendo, falando novamente, transmitida pelo perfil do Centro Norte Notícias no Instagram e no YouTube aí, do IFTO. Muito bem. E qual que é o objetivo dessa nossa rodada de entrevistas? Nós queremos que, através desse portal, através desse canal que nós temos de comunicação, os candidatos a prefeito e vice-prefeito, os candidatos a prefeito de Pedro Afonso possam apresentar as suas justificativas, as suas propostas, os seus planos, as perspectivas que têm de governo para os próximos 4 anos. E a partir de então, a partir daí, o povo de Pedro Afonso, os munícipes, terem a oportunidade de julgar quem é o melhor candidato, conhecer melhores as suas propostas, e poder escolher de uma forma consciente quem vai administrar Pedro Afonso pelos próximos 4 anos, É isso, não é? Viva a democracia, Fred! Democracia. As perguntas que serão feitas foram previamente elaboradas pela organização da rodada de entrevistas e também enviadas por moradores aqui de Pedro Afonso por meio de um formulário disponibilizado nas redes sociais e, para nossa surpresa, muitas perguntas, E a entrevista ela vai ser dividida em blocos temáticos, abrangendo áreas prioritárias como educação, saúde, habitação, infraestrutura, economia, assistência social, meio ambiente, turismo, segurança e esporte e cultura. Além disso, ainda tem um momento reservado para as considerações finais do candidato. Certo. E o nosso candidato ele vai ter a oportunidade a liberdade de administrar o tempo da forma com que achar melhor. Nós vamos apresentar as perguntas dentro das temáticas e você, dentro ali do tempo que você tiver disponível, você vai poder administrar e responder como você desejar melhor. Lembrando que a gente vai ter o tempo de 1 hora e 10 minutos de duração a partir do tempo que vai contar da sua primeira apresentação, certo? Reforçando, aqui é um espaço democrático, de respeito, e então ataques pessoais devem ser evitados, e a gente pede também que as respostas elas possam se ater às questões que foram levantadas, as perguntas, e a gente não desviar muito do foco. Então, Fred, vamos lá, a gente começar? Vamos começar, que o pessoal está assistindo, está ansioso. Bom dia, candidato Jader Mariano. A gente pede que o senhor faça suas considerações iniciais e se apresente, fale sua biografia. Obrigado, Portal CNN, obrigado, Instituto Federal. Um momento oportuno da gente poder falar sobre nossos projetos, propostas e ações pelos próximos 4 anos. Agradeço a oportunidade.
Agradeço a todos que estão nos ouvindo, nos assistindo. E é um momento muito importante. É um momento onde eu vou falar das minhas propostas, projetos, meu plano de governo. E quero muito agradecer a todos que estão aí, que fizeram as perguntas. Me sinto pronto e preparado para administrar Pedro Afonso pelos próximos 4 anos. E o senhor pode se apresentar, seu perfil aí, por favor. Então, eu me chamo Jader Saldanha Mariano, tenho 29 anos de idade, sou um jovem determinado, pronto e preparado para administrar Pedro Afonso pelos próximos 4 anos. O nosso plano de governo, ele é um plano de governo bem ambicioso, onde queremos fazer com que Pedro Afonso volte aos trilhos do desenvolvimento, fazendo com que Pedro Afonso volte a ser referência no estado de Tocantins, trazendo obras e ações que vai beneficiar o nosso povo. Candidato, qual que é a formação do senhor? Você tem formação superior? O senhor é vereador também, né? Fala um pouco sobre isso. Sim, Fred, eu estou vereador no meu primeiro mandato e sou formado em Direito, né? Sou advogado e fiquei durante 5 anos exercendo a minha profissão. Estou aqui agora como candidato a prefeito de Pedro Afonso com o número 12. E a sua família aqui de Pedro Afonso? A minha família aqui de Pedro Afonso é uma família tradicional na política, né? Onde tive... Meu avô foi vereador, meu pai foi vereador, meu tio foi prefeito por 2 mandatos. E eu agora candidato a prefeito. Quantos anos você tem, Fer? 29 anos de idade. 29, muito bem. Isso. E o que você já fez assim ao longo da vida? A sua carreira profissional estava ligado geralmente ao quê? Sim, inclusive fui servidor público do estado aqui na escola, antiga escola Dr. José de Souza Porto, né? Fui monitor de campo, depois ingressei na faculdade de Direito, na FAG, por 3 anos, depois me mudei para Palmas, estudei na UBRA, depois fui para Goiânia fazer um cursinho preparatório, prisão de ordem. Você fez o que lá na UBRA? Direito, foi né? isso, Direito. Bacana. Bom demais. Tem alguma pergunta a mais sobre a biografia dele, Fred? Não, vamos... Não, eu gostaria de saber também, o senhor como vereador, o que é que o senhor realizou em prol do desenvolvimento aqui da cidade? Realizamos e fizemos requerimentos, indicações para beneficiar o povo de Pedro Afonso, né? A gente fiscalizou a máquina pública, fizemos grandes requerimentos, indicações e boa parte deles não foi atendido. Não sei se foi por falta de apoio do poder público e por perseguições políticas, né? Mas temos conquistas como a escola cívico-militar, né? Que foi uma ação nossa, junto com o deputado Léo Barbosa, lá na Assembleia Legislativa, e trouxemos a implantação da Escola Cívico-Militar em Pedro Afonso. Foi uma das grandes conquistas do meu mandato. Acho que é legal. E deixa eu te perguntar uma coisa, como é que surgiu essa vontade sua de entrar para o mundo da política, depois entrar para virar vereador e agora prefeito? Como é que surgiu esse desejo aí? Conta pra gente, já. Meu amigo, tá no meu DNA, tá no meu berço político. Eu nasci numa família política, no qual, como eu falei, né, meu pai foi vereador, meu tio prefeito, meu avô vereador, e eu não poderia ser diferente. Eu nasci e cresci gostando de pessoas, amando e fazendo o que eu gosto, o que eu faço é por amor, né? E eu me doei à minha comunidade para servir as pessoas que vão na minha residência, que vão no meu gabinete, e eu me sinto pronto, né, para administrar Pedro Afonso pelos próximos 4 anos. E a ideia de sair candidato a prefeito foi a vontade do povo, foi a vontade popular que me incentivou a entrar nessa vida pública, a angariar recursos para Pedro Afonso, e eu me sinto preparado para administrar Pedro Afonso. Estou pronto. Que legal. Você já teve alguma experiência de gestão? Já chegou a administrar alguma empresa, algum órgão, alguma coisa? Qual que é a sua experiência na área de gestão? Sim. Na área de gestão, eu tive um escritório aqui em Pedro Afonso, escritório de advocacia, né? E ficamos ali por 2 anos. Também trabalhei no escritório de advocacia em Palmas, junto com o doutor Carlos Aguiar, e tive uma experiência muito grande dentro dos órgãos públicos, né, nas prefeituras. Foi onde trabalhamos muito com licitação, então a gente tem essa experiência. Bacana. Fred? Vamos entrar então no nosso bloco de perguntas. A gente vai começar com educação, que é um tema muito importante. Gostaria de saber do senhor de que maneira, e caso o senhor seja eleito, quais são as suas prioridades para essa área de educação. A gente sabe que a Rede Municipal de Educação de Pedro Afonso já
Eu acompanho aqui há 15 anos, eu tenho há 15 anos jornal aqui, desde a época principalmente do prefeito Julião para cá, a educação sempre vem evoluindo a cada prefeito que passa. O que o senhor pretende fazer para que a educação de Pedro Afonso se mantenha no patamar que ela está, ou melhorar algo que o senhor julga que não está a contento? Sim, Fred, a gente não vai só manter, como a gente vai buscar melhorar, a chegar no topo do estado de Tocantins como uma das melhores educação, né? Sempre buscando índices aí do IDEB, buscando sempre melhorar. É isso que a nossa gestão vai fazer, é isso que queremos fazer por Pedro Afonso e pela nossa educação. Tem uma pergunta, né? Isso, na área de educação? Isso, temos uma pergunta aqui feita pelo pessoal de Pedro Afonso, né? Nós enviamos um formulário dias atrás para o pessoal estar mandando as perguntas nas áreas e foram enviadas algumas perguntas, Jader. E uma pergunta específica em relação à educação diz o seguinte: a pessoa não se identificou, mas está escrito assim: qual a sua experiência com a educação? O que você já fez pela educação no município? E quais são as suas propostas para o futuro, né, para a melhoria da educação em Pedro Afonso? Então são essas três vertentes: a sua experiência, o que você já fez e quais que são as suas propostas. Sim, muito obrigado pela resposta. O que eu fiz pela educação como vereador, fiz requerimentos, indicações para melhoria da qualificação dos profissionais da educação, né? Lutamos ali para ampliação de escolas, mas de certa forma não fui atendido, como falei, por perseguições políticas. Como eu fui vereador da oposição durante meu mandato, as coisas tinham uma certa dificuldade, né, para ser atendido meus requerimentos, minhas indicações. E o que a gente quer fazer é um plano muito ambicioso para a educação, né? A gente quer criar um centro de natação nas escolas, quer fazer uma qualificação contínua dos profissionais da educação, queremos levar a família para dentro da escola para dar um suporte, né? E é dessa forma que a gente quer fazer com que os índices da educação melhorem no nosso município, né? A gente quer melhorar as atividades complementares para trazer música, né, esporte, dança. A gente quer fazer isso pela educação de Pedro Afonso. Assim, nesse período eleitoral, os candidatos apresentam as propostas, mas de que maneira o senhor pretende pagar esses investimentos que o senhor, porventura, vai fazer caso seja eleito? A gente tem recurso próprio, a gente vai buscar parcerias com o governo do estado, com o governo federal, para pagar, né, essas ampliações, essas qualificações. É isso que a gente quer fazer. Muito bem. Então, tem mais alguma coisa na área da educação que você acha que seria importante citar, ou a gente pode passar para o próximo bloco? Pode passar. Certo. Você quer fazer no próximo ou eu posso seguir daqui? Pode seguir. Certo. Então, o próximo tema que nós temos é em relação à área da saúde, né? E aí, a primeira pergunta feita foi a seguinte: o que ainda não é bom em Pedro Afonso em relação à área da saúde? Que, na sua visão, ainda não está positivo e precisa ser melhorado? E a complementação da pergunta: como você acha que pode ser melhorado? O que precisa ser feito para resolver essa questão? Sim, na área da saúde precisamos avançar muito, né? A nossa saúde, ela está defasada. Em que aspectos, Jader? Em todos os aspectos. Hoje, se a pessoa for fazer uma consulta e sair de lá com o exame, ela demora em torno de 90 a 120 dias a ser atendido. E a gente quer firmar parcerias, né, com a Prefeitura de Palmas para levar exames de alta e média complexidade. Precisamos avançar nesse sentido, precisamos fazer obras de relevância, como está no meu plano de governo, o posto de saúde da região do Rio Negro, porque é uma região distante do nosso município, no qual as pessoas têm que sair daquela região para vir num distrito mais próximo, até aqui na zona urbana. E a gente quer fazer isso, né? Fazer obras e ações que realmente vai ajudar as pessoas na área da saúde. Muito bem. Pode falar, Fred, com vontade. A gente sabe que Pedro Afonso hoje tem um hospital regional que atende 7 municípios, se eu não me engano, e a rede municipal tem posto de saúde. Mas, assim, no seu plano de governo, está previsto, de repente, construir uma unidade de pronto atendimento maior para atender casos que não sejam tão graves, até para dar uma aliviada nos atendimentos lá no hospital regional? Isso, Fred. No nosso plano de governo está lá escrito que vamos fazer uma UPA, né, uma unidade de pronto atendimento, para ajudar
à área da saúde, porque a gente vê que o pessoal necessita desse suporte. Isso vai se tornar realidade no nosso mandato. E como é que o senhor pretende viabilizar os recursos para que seja feito? Sim, Fred, a gente tem recurso próprio suficiente para isso. A gente vai fazer parceria com o governo do estado, com o governo federal, para que isso se torne realidade. Uma pergunta de leitor, de ouvinte na área de saúde para a gente? Tem mais uma pergunta aqui. Mandaram a seguinte pergunta. Segundo o Ministério da Saúde, com base nos dados do DataSUS, o município de Pedro Afonso registrou 27,3% na taxa de mortalidade infantil em 2022. Ou seja, são 6 óbitos para cada 1.000 nascidos vivos. A fonte site Primeira Infância Primeiro. Como que você pretende mudar essa realidade da mortalidade infantil no município de Pedro Afonso? Obrigado pela resposta, obrigado pela pergunta. O que a gente vai fazer é políticas públicas, de acessibilidade e colocar uma maternidade no Hospital Regional de Pedro Afonso, onde vamos colocar uma equipe técnica na Secretaria de Saúde para ajudar, sim. Isso aí, para não acontecer. Isso a gente vai buscar parcerias. A gente tem recurso suficiente que a gente possa estar melhorando esse índice, A gente tem que estar atento a isso. Certo. Candidato, a gente hoje, Pedro Afonso, já em gestões anteriores, tem atendimento especialistas, mas eles são realizados em datas específicas. O senhor pretende, e como o senhor pretende, de maneira prática, fazer com que esses atendimentos com especialistas eles sejam algo mais rotineiro aqui na cidade? Sim, Fred, a gente precisa contratar um maior número de servidores, para poder atender essa demanda, que é uma demanda crescente no município, e que o gestor ele tem que estar atento a esse tipo de demanda, fazendo com que uma equipe técnica resolva esses problemas. E a gente vai estar atento enquanto a isso. Temos mais uma pergunta em relação à área da saúde. A pergunta diz o seguinte: como conseguir um meio de ofertar serviços especializados de odontologia? Eu acho que ele quer falar aí já mais algo mais, os atendimentos mais complexos de odontologia, Que a gente sabe que o município conta com um atendimento de odontologia, mas assim, aqueles atendimentos mais complexos, tem algum projeto nessa área? E aqui a pessoa que perguntou até explicou que há muitas pessoas de classe média baixa, que não têm condições de estar pagando um serviço mais complexo, E quais as propostas para atender essa população mais carente em relação a serviços odontológicos? Olha, meus amigos, a atual gestão ela está deixando muito a desejar, Se a gente for no distrito de Porto Real, a gente vê que falta materiais odontológicos lá no posto de saúde de Porto Real, aqui nos postos de saúde do nosso município. E a nossa gestão, nosso mandato vai priorizar, orçamento, vamos priorizar uma equipe técnica para poder suprir essa demanda, que é uma demanda, é um gargalo que o município enfrenta hoje na área da saúde, A gente vai ter pessoas competentes para quando a pessoa chegar no ambiente, lá no posto de saúde, ser bem atendido e contar com o suporte da saúde. Muito bem. Pessoal, nós estamos... Tem uma pergunta na área de saúde. Não, pode falar depois da pergunta. Nós estamos tendo alguns problemas técnicos em relação à qualidade da internet na transmissão, mas eu gostaria de informar vocês que essa entrevista está sendo gravada na íntegra, depois ela vai ser postada também para que as pessoas possam acompanhá-la completa com mais qualidade. E aqueles que estiverem enfrentando muito problema em relação a vídeo, a travamento, pode estar tentando acompanhar também pelo Instagram do portal CNN, que é @centronorte.noticias, tá lá no Instagram. Coloquei o link aqui pro pessoal também no chat aqui do YouTube. Uhum. Mas assim, como o Menezes falou, fica tranquilo que vai ficar gravado. Exato. Depois a gente eles vão compartilhar e a gente vai... Vocês podem assistir na íntegra. Tem uma outra questão que Pedro Afonso vem crescendo muito, é um polo regional. E aqui é caso de acidente, pessoas que passam mal. Eu acho que o município, a cidade já precisaria de um atendimento. Se não tiver condições de ter um SAMU, porque tem um número limitado de
a população tem que ser determinadamente um número, acho que 50 mil, 40 mil habitantes, Pedro Afonso não tem essa população, mas como é que o senhor tem algum projeto voltado para que esse atendimento seja mais rápido? Eu já vi situações de pessoas se acidentarem e demorar um pouco para chegar à ambulância, ou ser socorrida de maneira inadequada. O senhor pretende fazer algo nessa linha e de que maneira prática o senhor pretende fazer isso? Fred, primeiramente a gente tem que melhorar a nossa frota, né, de ambulância do município. Precisamos, na área da saúde, a gente ter uma equipe eficiente para atender essa demanda, né. Já aconteceu eu ajudar uma pessoa que tinha se acidentado e eu tive que levar no meu próprio carro porque a ambulância do nosso município estava em outra localidade e não tinha uma ambulância para poder atender aquela pessoa que estava ferida. E eu tive que me disponibilizar para levar, né? Então, assim, a gente precisa melhorar a frota, a gente precisa melhorar uma equipe para poder atender essa demanda. Muito bem. Podemos passar então. Tem algo na área da saúde mais que o senhor gostaria de apresentar ou a gente pode passar para a próxima? Pode sim, pode passar. Eu tenho uma pergunta aqui, voltando ao tema educação, acho que ela é relevante, até porque ela é um comentário feito por uma representante da educação, que é a Núcia Tavares, né? Ela diz que falta valorização à categoria. E de que forma o senhor, sendo eleito, o senhor pretende atender essas demandas dos profissionais de educação? A gente vai fazer a atualização, né, das leis vigentes para poder valorizar esses servidores, para poder ter um diálogo de forma célere e efetiva com esses servidores. A nossa gestão ela vai procurar sempre ter um diálogo, né, com as associações, aos servidores, e é dessa forma que a gente quer governar Pedro Afonso, dando suporte e valorizando esses servidores. Vamos aí agora com o próximo tema. Então vamos entrar agora no tema de habitação e infraestrutura. E nós tivemos duas perguntas. A primeira pergunta é do ouvinte Paulo Silva. Ele pergunta assim: como é que você pretende acabar com o déficit habitacional em Pedro Afonso? Ótimo, uma pergunta muito interessante, né? A gente tem um índice muito alto de pessoas que precisam de uma moradia. E no nosso plano de governo, a gente fala em criar uma secretaria de habitação, onde vamos ter... Não existe ainda. Não existe ainda. Onde vamos ter uma equipe técnica para buscar recursos junto ao governo federal, junto ao governo estadual e recursos próprios do município para fazer uma área habitacional muito grande em Pedro Afonso. É isso que precisamos fazer, avançar nesse sentido. Isso vai ser prioridade no meu governo, porque Pedro Afonso hoje enfrenta esse gargalo. E a gente vê cidades menores que Pedro Afonso que conseguiu projetos habitacionais grandes. E no nosso mandato isso vai ser realidade. Mas o senhor não acha também que faltou um pouco também de empenho nessa área nas gestões anteriores, não? Como é que o senhor vê isso? Sim, nas gestões anteriores eu vejo que o meu tio mesmo, Jair Soares Mariano, ele buscou, né, parcerias, mas estava um momento de estabilidade no país, onde programas habitacionais não avançavam, né? Mas com recurso próprio, ele doou muitos materiais de construção, a gente está andando muito nessa campanha, e eu tenho entrado dentro de casa em Pedro Afonso que as pessoas falam, que os materiais de construção seu tio nos doou, né, do começo ao fim, então isso nos orgulha. Certo. Posso passar para a próxima? Pronto, sim, pode. Temos mais uma pergunta que diz assim, ó: com a expansão da BP Bung, né, tá prevista ter uma expansão aí na empresa, uma das maiores empresas da região, e provavelmente o preço dos aluguéis na cidade vão ficar muito mais caros. E também a procura por habitações também vai ser grande, né? A demanda então muito vai grande. Aumentar. A quantidade que tem, às vezes, talvez não vai ser tão suficiente, né? E isso vai provavelmente, consequentemente, fazer com que o preço do aluguel fique mais caro. Tem algum planejamento dentro da sua proposta de governo para aliviar esse problema, caso ele ocorra? É um problema gigantesco e que o gestor tem que estar atento a isso, né? Quando eu falo de um projeto ambicioso é porque eu estou com muita força de vontade de buscar recursos e fazer as coisas acontecer, né? O nosso mandato, como eu falei, a gente vai buscar o maior número de projetos habitacionais para Pedro Afonso, onde a gente vai fazer aquisições diárias para poder construir a moradia para o nosso povo, e a gente vai, através da Secretaria de Assistência Social, fazer
a doação de aluguéis sociais, né, de materiais de construção para as pessoas de baixa renda, que precisam do apoio do poder público. Dessa forma, eu acredito que a gente pode melhorar nesse sentido. Muito bem. Tem mais algum tópico, alguma coisa que o senhor gostaria de falar dentro desse tema de habitação e infraestrutura? Na verdade, a gente não falou de infraestrutura ainda, né? Vamos falar de infraestrutura, que é um tema muito sensível, né? Que aí entra a questão de obras. Aqui nós temos as estradas vicinais, porque aqui a produção agropecuária é muito grande e o pessoal às vezes sofre muito, principalmente no período de chuvoso, para escoar a produção. De que maneira o senhor pretende buscar sanar esse problema nas estradas vicinais? E assim, uma coisa que eu acho um absurdo, o produtor rural ele já paga imposto caro, e isso já é uma prática que vem de muitos anos. Na hora de recuperar a estrada vicinal, a prefeitura quer que o produtor entre com óleo. Eu acho errado, porque ele já recolhe os impostos, né? Então, assim, ele tem direito que aquele serviço chegue para ele. E assim, então eu pergunto ao senhor de que maneira o senhor pretende atuar para atender não só a necessidade do grande produtor, mas do pequeno também, que aqui a gente tem uma comunidade rural muito grande, que tem desde o pequeno até o grande empresário, para que ele possa ter a tranquilidade de escoar a produção, comprar os insumos e levar para a sua propriedade, da cidade para a propriedade, e depois a produção da propriedade para a cidade. Fred, veja bem, eu enquanto vereador lutei muito na Câmara Municipal de Pedro Afonso fazendo requerimentos para melhoria de estradas vicinais do nosso município. Lutei muito pela infraestrutura da zona rural. Na gestão do Jair Soares Mariano, ele deixou convênios empenhados para o asfaltamento dos distritos, para fez a aquisição de vários maquinários para consertar as estradas vicinais, né? E hoje a gente vê uma falta de desrespeito com o homem e a mulher do campo. Se você analisar, Fred, e fizer uma volta em torno da zona rural do nosso município, você vê vários gargalos nesse sentido. São estradas intransitáveis, né, aonde não chegou o apoio do poder público, porque as máquinas estão sucateadas, e no nosso governo vai ser diferente. A gente vai buscar novos maquinários, novos implementos para ajudar o homem e a mulher do campo. Iremos firmar convênio com o governo do estado para mudar essa realidade que a gente enfrenta hoje no nosso município. E isso vocês podem contar comigo. Eu vou trabalhar diuturnamente para que esse problema ele seja sanado. Inclusive, tem uma pergunta que já está na área de economia, né, dentro de indústria e agronegócio, mas como ela dialoga bastante com essa questão que você está abordando agora, eu acho que seja muito importante a gente falar sobre ela. Diz assim: no seu plano de governo, você pretende aumentar o número de máquinas e equipamentos para os pequenos agricultores, especialmente aqueles que não têm condições de pagar o preparo da terra? Há atualmente um monitoramento de quais e quantos são esses pequenos agricultores com essas necessidades? Se não há, como você pretende catalogar esses números? Pergunta feita pela Giannini. Sim, pergunta muito interessante, muito sucinta. A gente deve adquirir mais máquinas, né? Porque as que estão aí estão sucateadas. Tem máquinas que não saem da zona urbana, que tem que atender o pequeno produtor e o médio produtor rural. E a gente vai adquirir recursos, implementos e maquinários para atender essa demanda que é crescente no nosso município, que falta suporte do poder público, da gestão atual, ter mais sensibilidade com o homem e com a mulher do campo. E no nosso governo, a gente vai sim adquirir novos implementos, novos tratores, né? Vai ter um prefeito parceiro do homem e da mulher do campo. Com relação à infraestrutura, Pedro Afonso ainda tem alguns setores que não são pavimentados, né? Temos aqui o setor aeroporto, que é o maior setor. O Canadá, que apesar de ter nascido uma invasão, hoje ele precisa do serviço do poder público, né? Então, assim, de que maneira você pretende levar a infraestrutura para esses bairros aí, principalmente os mais afastados aqui da cidade? Sim, Fred, pergunta muito interessante. A gente hoje tem o setor, vou começar ali pelo setor Castanheiras, que a gente vê que precisa fazer a recuperação asfáltica, né? Do setor Canavieiras. E a gente vai fazer essa recuperação asfáltica. A gente tem que fazer a recuperação asfáltica também de outros setores. A gente precisa fazer calçamento, a gente precisa fazer meio-fio, a gente precisa, primeiramente, fazer a regularização do setor Canadá para que a gente possa levar obras de relevância para aquela localidade. E como é que você pretende fazer isso? De onde vai vir esse dinheiro?
Esse dinheiro vai vir do recurso próprio do município, vai ser através de parcerias firmadas com o governo do estado, com a Caixa Econômica Federal, com o governo federal, para que possamos fazer com que esses serviços cheguem para a nossa população. E ainda em relação a essa questão de onde vem o dinheiro, né? A Janine também perguntou aqui, de onde sairá a verba ou a parceria para a aquisição de tratores e máquinas para a recuperação das estradas vicinais, né, que consta lá no seu plano de governo? Sim, uma pergunta muito boa. Veja só, a gente hoje tem como ir atrás do Ministério da Agricultura buscar esses tratores, essas máquinas para atender o homem e a mulher do campo. Temos recurso suficiente, que Pedro Afonso chega em torno de 78 milhões de reais anuais. A gente tem condições também de fazer aquisição através do nosso orçamento e fazer parceria com o governo do estado através da Secretaria de Agricultura para que possamos sanar essa problemática que a atual gestão vem fazendo com o povo de Pedro Afonso. Certo. Mais alguma, Fred? Não. Podemos então passar para o próximo bloco, o bloco relacionado à economia, né? E a primeira pergunta, a pessoa não deixou o nome, mas diz assim: há alguma proposta para o aumento da oferta de vagas de emprego na cidade? O que você planeja aí, Jader, para aumentar a quantidade de empregos no nosso município? Veja bem, a nossa economia ela esfriou durante esses 4 anos nessa administração do atual prefeito. E o que podemos fazer para melhorar? Podemos fazer com que o poder público compre nos comércios locais, fazendo com que a nossa economia volte a ser aquecida para dar oportunidade, gerar emprego e renda para nosso povo. E é isso que a nossa administração vai fazer, né? É aquecer a economia através do turismo, através de compra no comércio local, é dar oportunidade para os comerciantes e empresários para que eles voltem a ter uma economia aquecida e gerar emprego e renda para o nosso povo. Então seria através desse aquecimento, que você chama aquecimento do mercado, seria colocar os órgãos públicos para comprar no comércio local. Também. E atrair investidores, né? Atrair investidores para o nosso município, para que a economia volte a ser crescente. Como é que a gente faz, Jader, para atrair esses investidores? Qual que é o método que a prefeitura consegue estar ali dentro das possibilidades dela, de que forma que ela consegue atrair esses investidores? Dando incentivos fiscais. A gente vai dar incentivos fiscais, a gente vai atrair esses investidores, porque Pedro Afonso tem que ser um celeiro de oportunidade. E temos solos férteis, né? A gente tem um povo acolhedor, a gente vai fazer a qualificação dos jovens, né, das pessoas que querem inserir no mercado de trabalho. É dessa forma que a gente quer fazer pelos próximos 4 anos. Eu ia falar justamente sobre essa questão da qualificação, que é um problema que a gente tem. Às vezes surgem muitas oportunidades com bons salários, e não que isso seja errado, mas as pessoas de fora vêm e conseguem essas vagas porque falta qualificação para o nosso pessoal. Como é que o senhor pretende atuar para que as pessoas daqui também se qualifiquem e tenham acesso a essas oportunidades melhores? E até a pergunta do Marcelo Henrique, que nos enviou, está dentro desse propósito, né? Que diz assim: como é que nossa região é polo do agronegócio estadual? Sabendo disso, quais são as propostas de cursos, especializações, estrutura para os alunos recém-formados, graduados e qualificação de mão de obra? O que você tem de proposta para a galera daqui poder se qualificar para assumir essas vagas? Para você ver, um eixo de desenvolvimento, ele pega várias vertentes, né? Para você analisar bem, para atrair investidores, você precisa ter uma qualificação das pessoas aqui do nosso município, né? E o que a gente quer fazer? Na nossa gestão, como foi feito lá atrás, em 2014, quando a Prefeitura Municipal da época, através do ex-gestor Jair Soares Mariano, que fez uma parceria com o governo do estado, o governo federal, para trazer o Instituto Federal do Tocantins, que hoje é a realidade do nosso município. E precisamos firmar parcerias para trazer mais cursos superiores, mais cursos profissionalizantes para o nosso povo. Precisamos trazer o campus da Unitins para dentro de Pedro Afonso, para dar oportunidade para o jovem poder estudar, se qualificar e entrar no mercado de trabalho. É dessa forma que a gente quer fazer, é atraindo universidades, atraindo faculdades para o nosso município. Esse meu comprometimento ele vai se tornar realidade pelos próximos 4 anos. Quero dar uma dica pro pessoal também aqui, que o IFTO oferece tudo isso. O pessoal vai ter vestibular agora, inclusive, né? Exato. Beleza, quando vai abrir as inscrições? Aqui tem curso técnico, aqui tem curso superior,
Às vezes o pessoal, não tem oportunidade para se qualificar. Ele tá bem aqui na porta dele de graça. Exatamente. Né? Aí depois do dia 16 vai ser lançado o edital, aproveitar todos que estão nos assistindo nesse momento, né? Tem muita gente querendo ver o seu discurso, Jader. Aproveitar a oportunidade, vai abrir o vestibular do FTO com vagas em curso superior, no curso de engenharia agronômica, vai ter também vagas para o ensino médio integrado. O estudante, ele estuda, faz o ensino médio junto com o ensino técnico, então ele já sai aqui capacitado para seguir os estudos no curso superior ou até mesmo para já trabalhar, Jader. E assim, você comentou sobre atrair universidades, atrair faculdades. Aí eu faço aquela mesma pergunta, mas como, né? De que forma que a prefeitura ela consegue estar atraindo essas universidades? Oportunizar que mais instituições estejam aqui em Pedro Afonso. De que forma? Um exemplo da Unitins, né? Que a gente possa trazer um campus da Unitins para dentro de Pedro Afonso é ter diálogo com o governo do estado, é ter diálogo com o reitor da Unitins para que possamos fazer com que isso se torne realidade. É apenas o gestor ter diálogo, é correr atrás, é buscar essa parceria. Precisa disso. Pedro Afonso precisa de um gestor que tenha esse diálogo, né, com as pessoas, que vai atrás, que seja determinado, que faça com que isso aconteça. Pedro Afonso precisa disso, precisa de um gestor que tenha esse olhar diferenciado. A gente sabe que o agronegócio é o segmento que movimenta a nossa economia atualmente. Qual tipo de relação o senhor pretende ter com esse setor caso o senhor seja eleito prefeito de Pedro Afonso? Precisamos ter diálogo constante, né? A gente sabe muito bem que esse pessoal é a mola precursora da nossa economia, né? E a gente vai buscar ter diálogo, ofertando o que o poder público tem para oferecer para que possamos avançar nesse segmento. E o que é que o poder público tem para oferecer? Tem para oferecer maquinários, tem uma estrada boa para escoar a produção, né? Dar incentivos fiscais, trabalhar junto com esses agricultores para que a gente possa fazer com que Pedro Afonso volte a ser referência no estado de Tocantins e no país. Hoje, eu não vou muito à feira, mas minha esposa vai muito, e eu creio que quem está nos ouvindo também vai. A gente percebe que muito do que se compra na feira, essa parte de hortifruti granjeiro, são produzidos em outros municípios, né? De que maneira também a prefeitura pode incentivar o pequeno agricultor a produzir e vender aquilo que ele produz aqui no município? Olha, Fred, veja bem. Na administração do meu tio, do Jairo Soares Mariano, ele se preocupou em fazer a Secretaria de Agricultura na época, né? Então, o que a gente quer fazer para que esses pequenos e médios produtores possam ofertar a sua produção na feira, né, e para a população pedro-afonsina? A gente vai dar um suporte técnico, a gente vai dar maquinários de ponta para que possamos investir, né, nesses pequenos e médios agricultores, fazendo as estradas vicinais, fazendo com que esses ramais sejam de excelência, para que as pessoas possam produzir e vender e fornecer esses produtos no mercado local. Muito bem. Perguntaram também, Jader, em relação ao jovem, né, ser inserido no mercado de trabalho. Acho que uma das maiores dificuldades é você conseguir o primeiro emprego. A prefeitura, no seu plano de governo, vocês têm alguma previsão, alguma proposta para estar ajudando, incentivar a juventude a entrar no mercado de trabalho? Sim, através da Secretaria de Assistência Social a gente quer fazer oficinas de qualificação profissional, né, fazendo parceria com o Senac, com o Senac, com o IFTO, para que possamos ofertar essa qualificação para que esses jovens possam adentrar no mercado de trabalho. Então você acredita que a capacitação em si, ela já é suficiente para poder ajudar com que os jovens consigam pelo menos o primeiro emprego? Sim. Né? Certo. E como é que você pretende fortalecer a agricultura familiar no município? Como eu falei, Menezes, a gente precisa dar um suporte técnico, né, dando materiais para esse pessoal poder produzir uma horta, para poder produzir esses materiais para ser vendido no comércio local, para dar oportunidade a essas pessoas produzir e fornecer na nossa cidade. É isso que a gente vai fazer, dando suporte, dando orientação técnica, né? A gente tem suporte através da Secretaria de Agricultura para que isso se torne realidade. E outro ponto que o pessoal está levantando até no chat do YouTube, em relação à questão do emprego, é sobre concurso público. Quando é que foi realizado o último concurso público e se no seu plano de governo vocês têm a proposta de estar realizando algum concurso público?
Se eu não me engano, há 14 anos não teve concurso público, né? Não O último concurso foi realizado na gestão do prefeito Julião. Isso. Então, a gente quer sim fazer concurso público, a gente colocou no nosso plano de governo e a gente quer que se torne realidade. Certo. E como que vai ser a sua gestão em relação aos impostos, IPTU em nossa cidade? Como é que você está planejando? Essa pergunta é da Aura Batista Silva. Então, questão do IPTU, o pessoal reclama muito. Atualmente, o IPTU está vindo muito caro, né? Mas para que a gente possa cobrar um IPTU, a gente precisa levar obras de qualidade para os setores, a gente precisa levar a qualidade de vida para a população. A gente tem que se atentar referente a esses impostos, né? A nossa gestão vai fazer um estudo de viabilidade para poder ver alguma forma de poder diminuir isso, né? Para poder fazer com que as pessoas possam pagar menos, para a gente poder fazer uma gestão mais eficiente, né? Nessa relação de impostos. Certo. Quais são as parcerias, essa pergunta da Giannini, quais as parcerias pensadas para execução da proposta intitulada Implantação do Projeto Agricultor Empreendedor, concurso de qualificação voltado às atividades constantes do seu plano de governo? Como você pensa a análise de demanda para essa atividade? É o que eu falei mais cedo aqui, a gente tem que dar um suporte técnico para esse pessoal, para que ele possa produzir e vender essa produção no nosso município e até fora do nosso município. É firmar parceria com a prefeitura para que a prefeitura possa comprar esse produto e fornecer nas escolas. É isso que a gente pensa. E no seu plano de governo, né, também tem mais uma pergunta de Janine aqui, em relação aos poços artesianos, né? Lá no seu plano consta assim, viabilizar recursos para perfuração de poços artesianos e rede de distribuição em localidades que necessitam. Jader, você tem alguma ideia de quais são hoje essas localidades que precisam desses poços artesianos, dessa redistribuição? E esses recursos vão vir de onde? Quais são esses recursos? Essa necessidade ela vem por conta do agronegócio ou da vida cotidiana da população? Veja bem, hoje a Secretaria de Agricultura do Estado ela fornece esse serviço. E a gente vai firmar essa parceria com o governo do Estado. A gente tem recurso próprio suficiente que a gente possa estar fazendo isso. A gente vê hoje regiões da nossa Pedro Afonso que precisam de suporte. A gente vê a região da Vila Mata Verde, a gente vê a região da Agrovila, a gente vê a região do Rio Negro, que precisa ser atendida através desse plano de governo nosso, né, que é a questão dos poços artesianos. E a gente vai buscar esses recursos para que sejam aplicados na prática. Certo. E quais são... Agora a gente entra também na questão de... Ainda tem algo na economia que você quer tratar, Fred? Ou a gente pode passar para o próximo bloco? Tem mais alguma coisa que você acharia interessante, Jader, citar nessa parte de economia? Tá tranquilo. Tá. Então vamos agora para o bloco relacionado à assistência social. Quais são as suas propostas para ajudar a população carente de Pedro Afonso? Veja bem, a gente precisa priorizar recursos na área da assistência social para que a gente possa estar ajudando as pessoas em várias vertentes, né? Para você ver, hoje é crescente no nosso município dependentes químicos, né? E a gente vai priorizar no orçamento da prefeitura recursos para pagar clínicas particulares para esse pessoal sair dessa vida, né? A gente vai dar oportunidade porque a mãe e o pai de família também sofrem, né, com esse dependente químico dentro de casa, e a gente vai mudar essa realidade de Pedro Afonso, né? E a questão de pessoas de baixa renda, como aluguéis sociais, né, como moradia, como você vai na Secretaria da Assistência Social, pega uma cesta básica. Hoje é uma burocracia muito grande para conseguir uma cesta básica através da Secretaria de Assistência Social. E a gente vai facilitar isso, porque a fome ela não espera. Então a gente vai priorizar recursos para que essas demandas sejam atendidas. Perfeito. E você falou dos dependentes químicos, né? E a gente também tem alguns moradores de rua em Pedro Afonso. E qual seria a sua proposta para resolver a situação dos que já estão na rua atualmente? E para evitar que mais pessoas venham a ser moradores de rua em Pedro Afonso, qual que é a sua proposta? E também campanhas, que tem uma coisa para campanha de prevenção ao consumo de drogas, que até a Cássia Azevedo faz esse comentário. Nosso município está precisando urgente de assistência para dependentes químicos, né? Já tem pessoas viciadas e tem, assim, se tem algum projeto para criar algum centro de reabilitação. Isso a gente pode fazer esse estudo, né? Esse estudo de viabilidade para poder implantar isso no nosso município. Eu, no meu ponto de vista, enquanto gestor, a gente tem que procurar solucionar o problema, não julgar as pessoas como o atual prefeito fez com isso, né? A gente tem que cuidar, e é isso que a minha administração vai fazer, é cuidar das pessoas, é pegar aquele morador de rua e dar oportunidade para ele sair daquela vida, é pegar esse dependente químico e pagar uma clínica particular para ele poder sair dessa dependência química, é dar oportunidade para as pessoas mudarem de vida, né? O prefeito ele tem que se sensibilizar para que isso possa mudar no município.
município. E eu vou estar ali atento a essas demandas. Certo. E quais são os projetos do seu mandato que serão voltados para as pessoas com deficiência? Pois trata de uma causa que merece ser defendida, pois tem pouco apoio na sociedade. Exatamente, Menezes. E no meu mandato como vereador, eu fiz requerimento, né, para criar o Conselho da Pessoa com Deficiência. A gente lutou para que fosse implantado o SER em Pedro Afonso. A gente precisa avançar. Pedro Afonso tem recurso suficiente que a gente possa dar assistência a essas pessoas, né, que no meu mandato vai ser priorizadas. Porque é inadmissível que pessoas saindo daqui 4, 5, 6 horas da manhã, vai para outro município, pegar um ônibus, ter toda essa mobilidade para chegar numa reabilitação, numa clínica de reabilitação, e a gente quer implantar isso aqui no nosso município. Isso vai se tornar realidade. É o meu comprometimento com o povo de Pedro Afonso. Muito bem. Alguma pergunta ainda na área de assistência social, Fred? E como é que o senhor pretende atender os idosos da cidade? A gente sabe que a população está envelhecendo e vivendo mais, né? É verdade. E precisa de políticas públicas para atendê-los, né? O que é que o senhor tem no seu plano de governo para suprir essa demanda? Fred, para você ver que é um outro gargalo que Pedro Afonso enfrenta. Na época da gestão do meu tio, do Jairo Mariano, ele dava mais qualidade de vida para os idosos, né, através da turma da terceira idade, que saía de Pedro Afonso, ia para outro município, né, para aqueles encontros com os idosos, tinha mais animação, tinha mais festividade para eles, e no nosso mandato a gente também vai priorizar isso. A gente vai fazer a aquisição de um ônibus para poder levar esse pessoal para outro município, para ter entretenimento com pessoas de outro município, e a gente vai fazer com que isso seja realidade, né, é dar qualidade de vida para essas pessoas. Muito bem. Mais algo na área de assistência social? Você mesmo, candidato, tem alguma coisa que você acha que é importante estar tratando dentro dessa temática? Ou podemos passar para a próxima? É isso, né, Menezes? É o que está no meu plano de governo. É fazer oficinas de qualificação profissional, é pagar clínicas para dependentes químicos, é tirar moradores de rua daquela vida, né, fazendo projetos habitacionais, para que essas pessoas possam mudar, dar oportunidade para as pessoas sair dessa vida. E é isso que a gente vai fazer. Aproveitar o social das igrejas de Pedro Afonso para que a gente possa dar oportunidade para essas pessoas. E é isso que a gente quer fazer. É fazer parceria com o meio evangélico, com a igreja católica, para que a gente possa estar intensificando esses projetos. É isso que o meu mandato quer fazer. É ter diálogo com várias classes da nossa querida Pedro Afonso. Vamos falar de meio ambiente, Menezes? É um tema muito atual, mas nesse momento que a gente está vivendo aí, o país se acabando em chamas. E a gente aqui, graças a Deus, nós temos muitos recursos naturais, né? 2 rios maravilhosos, cachoeiras, e a gente sabe que precisa preservar. Hoje, no seu plano de governo, ele contempla ações voltadas ao meio ambiente, a preservação dos nossos recursos naturais. Eu queria que o senhor detalhasse para a gente um pouco. Sim, Fred. No nosso plano de governo, ele é bem amplo, né? Enquanto a isso, a gente quer fazer rearborização de locais públicos, a gente quer fazer coleta de lixo contínua para que chegue em todos os bairros do nosso município, a gente precisa fazer com que as nascentes dos nossos rios, dos nossos ribeirões sejam priorizadas e preservadas. O poder público ele tem que se atentar a isso, na verdade, e a gente vai se atentar muito bem a isso. Foi mandada uma pergunta aqui acerca do aterro sanitário do município. Que é um gargalo também, né? Aqui a gente ainda não tem. Como é que tá a situação do aterro sanitário? Não tem. Não temos, né? Tem um chão, assim como é uma realidade na maioria dos brasileiros, né? Porque é algo caro, já vem sendo discutido há muitos anos, mas inclusive quando doação de uma área por parte da Bunga há alguns anos, teve um consórcio municipal criado que tratou muito disso, mas não saiu do papel. E a gente sabe que questão ambiental é importante, e um aterro sanitário, onde você pode acondicionar o lixo urbano, hospitalar, industrial, é algo muito importante. O seu plano de governo contempla a plantação de aterro sanitário, que é caro, e se contempla como é que o senhor pretende fazer com isso torne realidade. De onde vai vir esse dinheiro? Então, Fred, nosso plano de governo a gente faz sobre a implantação do aterro sanitário e a gente vai buscar recursos, né? A gente vai estar batendo aí na porta dos ministérios, vai estar batendo na porta do governo do estado, e temos recursos também para isso. Eu sei que é um valor muito alto, mas quando a gente tem garra e determinação, a gente consegue, né? Assim como eu sou um jovem que entrei para a política muito cedo, o meu desafio maior é cuidar das pessoas, é cuidar dos problemas que a nossa sociedade enfrenta. Isso é um problema que a sociedade enfrenta. Então a gente vai buscar recursos suficientes para fazer a implantação do aterro sanitário. E tem algo previsto na área de coleta seletiva? Hoje o lixo é coletado todo junto. E uma tendência que já vem ocorrendo em cidade de pequeno porte é a coleta seletiva. Isso também faz parte dos seus projetos para Pedro Afonso, caso o senhor seja eleito prefeito? Mas sim, Fred, faz parte. O que acontece hoje? Eu já tenho andado muito nos bairros, entrar dentro das casas e conversar com as pessoas, e ela fala, né, que tem semanas que não faz coleta de lixo, né? Eu não sei o motivo que o atual gestor não se preocupa com isso, né? Então o nosso governo vai se atentar a isso, a coleta seletiva. A gente vai buscar botar uma maior frota, né, nesse sentido, para poder fazer essa coleta. Certo. Jader, você tem comentado bastante uma coisa que me chamou a atenção acerca de que nós temos recursos, nós já temos recurso próprio. Hoje a prefeitura ela tem. Qual é a receita dela? Quanto que se ganha, né? Se arrecada por mês ou por ano? Você tem se dado o que é que o município arrecada? E assim, desse tanto que tem sobrado quanto, né? E como é que você pretende reorganizar essa questão orçamentária? Para você ter uma análise, Pedro Afonso
teve um aporte financeiro muito grande nos últimos anos, fruto de uma gestão feita pelo Jair Soares Mariano, né, que trouxe investimentos, atraiu investidores, que hoje Pedro Afonso recebe mais de 78 milhões de reais anuais. Se você multiplicar isso por 4, dá 312 milhões. É muito dinheiro. Muito dinheiro mesmo. E dá pra gente sanar muitos problemas do nosso município. Só a folha de pagamento hoje dos servidores municipais tá 2 milhões e 600 mil. Pra você ver. Tanto que Pedro Afonso tem dinheiro e recurso suficiente para sanar vários problemas do nosso município. Tá sobrando muito dinheiro. Sem sombra de dúvida. E o que você acha que esses problemas atuais que a gente tem são o quê? Relacionados à falta de gestão? Porque, pelo que você diz, tem dinheiro, tem recurso. Ele só não está sendo bem direcionado. O que está acontecendo? Tá faltando gestor. Pedro Afonso falta um gestor que tenha sensibilidade com as causas que nosso município enfrenta, né? Para você ver, a folha de pagamento é 2 milhões e 600 mil. A arrecadação nossa são 78 milhões. É muito dinheiro para pouca obra, né? Se você analisar as obras que são feitas hoje pela atual gestão, é muito pouco pelo tanto que arrecada. Entendeu? E a gente tem que se atentar a isso. A gente tem que fazer obras de relevância que vai impactar diretamente a vida das pessoas. E Pedro Afonso tem recursos para isso. A gente tem que buscar parceria com o governo do Estado, a gente tem que buscar parceria com o governo federal, para que essas obras vão fazer com que Pedro Afonso volte a ser referência no estado do Tocantins e volte a ser uma cidade de desenvolvimento. É isso que a gente pensa. Então, daqui 4 anos, se o Jander for eleito prefeito, você vai ter a certeza de que com o recurso atual que Pedro Afonso tem, você não vai precisar. A reclamação de que a gente tem pouco recurso não vai ser uma desculpa, uma motivação que você vai dar ao PP em relação à sua gestão. Você tem a certeza que atualmente o que Pedro Afonso tem de recurso já é suficiente para resolver os problemas que a gente tem no município, né? Nunca é suficiente, Menezes, mas tem muito dinheiro. Pedro Afonso, como eu falei, é 78 milhões de reais anuais, mas a gente precisa firmar parcerias com o governo do Estado, a gente precisa firmar parcerias com o governo federal para sanar esses problemas e fazer obras que vão impactar diretamente a vida das pessoas. E dia 6 de outubro eu vou ser eleito, dia 1º de janeiro a gente vai assumir a prefeitura e vai fazer com que as coisas aconteçam. Produção de turismo é outro segmento que é muito importante para Pedro Afonso. Hoje é um dos indicadores procurados, principalmente no mês de julho, com nossos pais, que já é uma atitude consolidado. Mas eu gostaria de saber também, primeiro, o que o senhor tem que fazer para que o município continue sendo referência do turismo, e também para que essa questão do turismo não fique só limitada ao mês de julho, que ao longo do ano outros eventos sejam realizados, até para movimentar esse setor que é importante, que vai refletir também na economia local. Sim, Fred, a gente precisa não só se atentar à temporada de praia, né? A gente tem que se atentar a eventos que ocorram durante todo o ano para fomentar a economia, para dar oportunidade para as empresas que estão instaladas no nosso município a vender e aquecer a economia. Veja bem, a gente está no plano de governo para a gente fomentar as festas juninas do nosso município, que é o São João, né? A gente tem que trazer mais cavalgadas, mais vaquejadas, mais eventos turísticos em Pedro Afonso. Pedro Afonso precisa voltar a ser uma cidade que o turista venha, né, para o nosso município, para gastar seu dinheiro aqui, a nossa economia, ela ser aquecida, né? Enquanto na temporada de praia, a gente precisa fazer com que a nossa temporada de praia seja vista não só no estado do Tocantins, mas em todo o Brasil, trazendo bandas a níveis nacionais. E eu falo que a gente tem que colocar essas bandas dentro da praia. A gente vai fazer com que as bandas sejam realizadas durante o dia na praia, né? Para que as pessoas possam realmente gastar o seu dinheiro ali com os barraqueiros, com os empreendedores que querem tocar um negócio na nossa temporada de praia, dentro da praia. E também fomentando o turismo local, né? Fomentando a economia local. É dessa forma que a gente quer fazer. Um gargalo que a gente percebe às vezes na questão turística é uma falta de um pouco mais de qualificação para o atendimento que é ofertado ao turista. De que maneira o senhor pretende atuar, caso seja eleito, para capacitar esse segmento, para melhorar o atendimento ao turista e, consequentemente, crescer a renda de quem atua nesse setor? Sim, Fred, a gente precisa fazer a qualificação desse pessoal, a gente precisa fazer parceria, né, com os cursos que são ofertados, para que esse pessoal consiga suprir essa necessidade, né, do turista que vem para ser bem atendido. A gente vai firmar essa parceria. Parceria ser firmada com que órgãos? Tem o Senar, né, tem o Afieto, tem o próprio FTO, que a gente pode estar disponibilizando cursos para esse pessoal. Vamos falar de esporte, né? Esporte e cultura. O esporte Pedro Afonso se destaca em várias áreas: futsal, karatê, jiu-jitsu, agora atletismo. Que ações você pretende realizar para incentivar o esporte Pedro Afonso e os esportistas locais? Veja bem, Fred, o nosso esporte em Pedro Afonso ele está defasado em todas as áreas. E eu, enquanto gestor, eu vou fomentar o nosso esporte, dando apoio às pessoas que querem participar de campeonatos estaduais, campeonatos fora do estado do Tocantins e até fora do país, né? Então a gente precisa dar esse suporte, dar esse apoio para que as pessoas pratiquem esporte. A gente precisa ampliar, né, as obras já existentes. A gente precisa dar esse apoio necessário para que o esportista ele seja visto pelo poder público e pela comunidade, né? Se você vê, a gente tem vários talentos no nosso município. Isso precisa ser visto, ser trabalhado para que essas pessoas sejam vistas não só em Pedro Afonso, mas no nosso Brasil e fora do país. Nós temos um ginásio estadual aqui, que até há um tempo
sempre passa por problemas de sua infraestrutura e é uma grande reclamação dos nossos desportistas. Inclusive, há algum tempo, o pessoal foi lá, fizeram foto, políticos, dizendo que iam reformar, e não, houve pouca coisa feita. Tem o senhor como vereador e candidato a prefeito, que almeja ser o gestor da cidade, de que maneira você pretende trabalhar para que esse problema do ginásio seja resolvido e também que sejam instalados outros espaços para a prática de esportes aqui de Pedro Afonso? Nós temos muitas praças, temos áreas aí nos setores privados que são áreas públicas que podem ser usadas. Isso. Então, Fred, quanto ginásio de esporte, a gente tem que ter mais parceria com o governo do estado, né, para fazer a reforma do nosso estádio, fazer com que realmente volte a ser um local de prática de esporte, né, de eficiência, de qualidade para as pessoas. A gente precisa fazer com que esses talentos de Pedro Afonso sejam vistos, né, e a gente vai sim priorizar esses recursos. A gente vai fazer com que o esportista seja visto pelo poder público. A gente precisa fazer mais obras de relevância na área do esporte, né, porque atualmente o poder público tem pecado muito nisso. O poder público ele tem deixado a desejar os esportistas de Pedro Afonso. Eu tenho feito reuniões com eles e eles falam que o apoio do poder público é muito pouco, quase zero para essas pessoas. E a gente vai priorizar no orçamento do nosso município isso. Olha, tem uma pergunta interessante aqui, de um conselheiro tutelar Átila. Ele consegue saber, tem a ver com esporte, não, pessoal, mas eu acho que é algo relevante. Quais ações são afetadas pela prefeitura, em sua gestão, caso seja eleito, para a comunidade em prol da primeira infância? Exato. Veja bem, enquanto gestor, a gente tem que priorizar esse recurso, né? Para as crianças da primeira infância, a gente tem que dar esse suporte financeiro, esse suporte técnico, para que essas pessoas, essas crianças, elas possam se desenvolver com a melhor qualidade de vida. E a gente vai fazer isso, firmando parcerias, né, fazendo com que a equipe técnica seja atenta a essa realidade do município. Fala um pouco, fala muito tempo, falta A data encerrada já, estamos já do final. Falta alguns minutos. Faltam aí 10 minutos. Então já está explorar aqui os assuntos aqui. Vamos falar de cultura, Pedro Afonso é um berço cultural, 177 anos de fundação, terceiro ou quarto município mais antigo do estado, tem uma história muito rica, mas assim, na minha visão, e também já ouvi isso de historiadores, falta uma maior preservação, principalmente do nosso casario, as casas antigas. No seu plano de governo tem alguma ação prevista para isso, para a preservação das nossas casas mais antigas, dos prédios antigos? A gente vê que às vezes um prédio, a sua paroquial, que foi uma escola tradicional, apesar de ser pertencente à igreja, temos a Unhanguera, o Barão do Rio Branco, que são as ruas mais antigas, e tem um projeto para incentivar a preservação, porque são casas particulares, mas você pode fazer o papel de um tombamento histórico. O que é previsto do seu plano de governo nessa área? Na área cultural, veja bem, Fred, tanto que Pedro Afonso avançou. Na gestão do Jair Soares Mariano, ele fez um museu histórico, né, e é um dos mais bonitos do estado de Tocantins. Ele tem uma obra feita pelo amor da minha família, né? Então, se você analisar, Pedro Afonso avançou nisso, mas pela atual gestão, paralisou, por falta de apoio, né? E a gente vai sim, Fred, buscar, através das associações, né, priorizar essa parte histórica do nosso município, né, fazer um tombamento desses prédios, né, para que sejam intactos, porque a gente não pode fazer a derrubada como aconteceu. Eu já vi uma vez uma casa histórica ser derrubada para ser construída. O povo tem que se atentar a isso, é uma parte histórica, um legado, uma história do nosso município, que tem que ser preservada. E a gente vai fazer isso. E também, em relação à realização de eventos culturais, a gente tem temporada de praia, tem cavalgada, tem a festa junina. O senhor pretende criar algum calendário de eventos culturais ao longo do ano, e também de que maneira o senhor pretende valorizar os artistas da cidade, que às vezes são preteridos por artistas de fora, que recebem milhões para se representarem, enquanto o artista local recebe 1% ou até mesmo do que é pago para quem vem de fora. Que isso também, deixando bem claro, é uma coisa que acontece há muitos anos aqui dentro da Afonso. Então, Fred, a gente precisa, sim, fazer um evento cultural, né, que vai beneficiar os nossos artistas locais, né, colocar eles na programação do município, através desses eventos, né, temporada de praia, festa junina, né, através aí da terceira idade, através de eventos nos setores, né, que a gente quer fazer as feirinhas, né, todos os dias a gente quer fazer a feira num setor diferente, levando atrações para essas localidades, né, fomentando, dando esse suporte para os músicos pedro-afonsinos, para que eles possam ser vistos, não só em Pedro Afonso, mas em todo o estado do Tocantins. Certo. Eu tenho 3 perguntas para fazer para você, Ediander, que são um pouco conclusivas, né, antes de você dar suas considerações finais. A primeira pergunta é assim, digamos que o prefeito, lógico que ele vai dar uma atenção para todas as áreas, mas geralmente a gente tem uma área, ou um projeto em si, que tem um carinho mais especial, que a gente direciona mais as nossas energias, né, e a gente acaba sendo bastante lembrado por ele. Qual é a área que você se identifica mais, que você sabe, acha que você vai atuar bem, vai colocar mais energia nela, e que você espera que se desenvolva caso você venha a ser eleito prefeito?
Obrigado pela pergunta, Menezes. O que acontece? A gente tem que priorizar muito essa questão habitacional no nosso município, que é um gargalo muito grande, né? A gente tem que buscar recursos suficientes para fazer um grande projeto habitacional para Pedro Afonso. A gente precisa trabalhar a área da educação, buscando melhorias, mais investimentos, mais ampliações, mais ações, para fazer com que a educação de Pedro Afonso seja topo no estado do Tocantins. A gente precisa melhorar muito na área da saúde, né? Firmando parcerias com clínicas particulares, né? A gente precisa firmar parcerias para fazer exames de alta e média complexidade. A gente precisa melhorar o esporte de Pedro Afonso, no qual está defasado, porque a atual gestão não teve um carinho necessário com eles. Então a gente precisa fomentar o esporte Pedro Afonsino. A gente precisa fazer com que o esportista seja reconhecido e visto no mundo inteiro. Porque é muito importante a gente ter um talento do nosso município ser visto no país e no mundo todo. Então a gente precisa trabalhar essas vertentes. E eu, enquanto prefeito, vou fazer grandes obras, vamos fazer grandes investimentos para fazer com que Pedro Afonso volte a ser referência no estado do Tocantins. E é isso que estou determinado, estou com esse compromisso com a nossa Pedro Afonso. Mas de todas essas, se você escolher uma, qual seria a prioridade do governo Jair Mariano? Todas essas áreas que você citou, qual que se destacaria mais? Menezes, a prioridade nossa é cuidar do nosso povo. A prioridade nossa vai ser essa, fazer ações que realmente vai beneficiar a população. Então, para te dizer que a educação é mais importante, a saúde é mais importante, se a gente cuidar do nosso povo, se a gente ter essa atenção, a gente vai estar cuidando de todos e vai fazer com que os benefícios cheguem lá. E digamos que você seja eleito, qual vai ser a primeira medida que você vai tomar? Sentou lá na cadeira de prefeito, qual vai ser a primeira ação que você vai fazer lá dia 1º ou 2 de janeiro? É tanta vontade, é tanto sonho, é tantos projetos e ações que eu quero beneficiar a nossa população, mas desde o começo da campanha eu tenho batido nessa tecla, é sobre referente ao setor Canadá. A gente vai editar um decreto de interesse social para que aquelas pessoas tenham segurança jurídica, né? Para que aqueles moradores tenham segurança jurídica, sabendo que amanhã ou depois ninguém vai atormentá-los, né? A gente está levando água de qualidade, para que a gente possa estar levando energia de qualidade. É isso que a gente quer fazer, é dar prioridade, fazer regularização fundiária em toda a nossa Pedro Afonso, não só na zona urbana, mas também na zona rural. Você viu uma pergunta aqui, e eu também pensei em fazê-la. O senhor cita muito o seu tio, ex-prefeito de Mariano. Na eventual eleição do senhor, qual vai ser a influência que vai ter na gestão? Fred, o Jairo, ele é uma inspiração a muitos jovens Pedro Afonsinos, porque, assim como eu, ele saiu de Pedro Afonso para buscar oportunidade fora, porque Pedro Afonso não tinha oportunidade como está tendo agora. E a gente vê nele um gestor de excelência. Ele foi prefeito por 8 anos, no qual ele construiu escola, ele construiu posto de saúde, ele construiu creche, ele assaltou mais de 10 bairros, ele fez regularização fundiária. Então ele foi um gestor de excelência do nosso município. E ele é um exemplo que a gente deve seguir, né? Ele vai ser uma ponte, sim, para ajudar a buscar recursos, ele vai ser uma ponte de experiência, ele vai ser uma pessoa que vai estar do nosso lado para que a gente faça com que Pedro Afonso volte a ser referência no estado do Tocantins. Mas ele vai influenciar nas suas decisões enquanto prefeito? As minhas decisões, vai ser tomada em equipe. A gente tem secretários para isso, a gente tem várias pessoas que têm experiência na área pública, a gente vai procurar esse diálogo, não só com o Jair, mas com todas as pessoas que estão em torno do nosso projeto para Pedro Afonso. E é isso que a gente vai fazer, é ter diálogo com as pessoas para a gente fazer uma excelente administração. E, já que a gente está aqui no FTO, como é que você enxerga esse potencial do FTO como instituição de ensino para Pedro Afonso e de que forma você acredita que a prefeitura ela possa ser parceira da nossa instituição para beneficiar os munícipes? É muito importante. O FTO, o nosso município, a gente precisa firmar parcerias concretas para trazer mais cursos superiores, né? Eu fui estudante na época da escola agrícola, fiz um curso de técnico em agropecuário, né? E vi a necessidade para a pequena propriedade que eu tenho hoje, né? Eu tenho essa experiência para tocar esse negócio. Então, assim, eu vejo que a gente precisa fazer parcerias e eu vou estar aberto ao diálogo, eu vou estar aberto em firmar parcerias para que a gente possa fazer com que essa instituição ela cresça mais ainda no nosso município. A minha administração vai estar de portas abertas para vocês. Eu acho que... mas eu gostaria de saber também, tem um outro tópico que não abrangeu, que é a sua segurança, né? Sim, não houve pergunta. Mas eu tenho uma pergunta. A segurança pública é um tema que é sensível em toda a cidade. O Afonso cresceu, junto com o desenvolvimento também vem alguns ônus, né? Que é o aumento pela procura do serviço público. Essa segurança que não é algo tão preocupante, mas que tem poderia ser, a gente tem que desenvolver ações preventivas. Na área de segurança pública, naquilo que compete ao município, quais ações o senhor pretende realizar caso seja eleito prefeito Pedro Afonso? Veja bem, Fred, a gente precisa fazer com que toda a cidade ela seja monitorada. A gente precisa fazer com que o batalhão de polícia militar ele seja instalado aqui próximo ao Colégio Cívico Militar. Né? É uma demanda que a gente quer correr atrás para que ela seja concretizada. Né? Porque o atual gestor passou aí 4 anos e não fez com que isso se tornasse realidade. E a gente vai firmar parceria com a Polícia Civil, com a Polícia Militar, para a gente poder dar mais segurança aos nossos munícipes. Já está no final, né? Então a gente pediria ao senhor que brevemente desse suas considerações finais. Primeiramente, eu quero agradecer a oportunidade
que o portal CNN junto com o IFTEL me deu de falar sobre projetos, propostas e ações que vai beneficiar a nossa comunidade. Diferente do meu aniversário, que foi feito convite e não participou desse evento. Porque é aqui, é a partir desse momento, que a comunidade está nos ouvindo e nos assistindo para saber qual a melhor decisão a tomar. É a melhor decisão estar aqui. Está eu falando de projetos, debatendo as propostas. É isso que a comunidade quer ouvir. A comunidade não quer ouvir falácias, a comunidade não quer ouvir fake news, a comunidade quer ouvir propostas que vai beneficiar o nosso povo. É por isso que um jovem, um menino de 29 anos de idade se colocou à disposição da comunidade para lutar para o progresso do nosso município. E eu vou fazer com muita garra, determinação, e nosso São Pedro Afonso seja referência no estado do Tocantins para beneficiar as nossas pessoas. Precisa disso, um prefeito que seja sensível às causas da nossa população, um prefeito que vai ser campeão em obras. Eu quero isso, Fred. Eu quero fazer obras de relevância, eu quero fazer com que a nossa comunidade ela seja feliz e próspera. Vocês podem ter certeza que eu nasci determinado para isso. Eu nasci num berço político onde eu sonhava em ser prefeito. E esse sonho ele vai se concretizar. Não é verdade? Eu não preciso atacar adversário, eu preciso atacar com propostas e projetos que vai beneficiar meu povo. Eu estou aqui, um jovem de 29 anos de idade, encorajado, com coragem, para ouvir as perguntas que foram feitas, para ouvir a nossa comunidade e fazer projetos e ações. Por isso que eu peço a vocês, votem Jader Mariano, votem em doce. Um jovem encorajado que quer fazer com que Pedro Afonso volte a ser referência no estado do Tocantins. Aí, muito obrigado. A gente agradece, né, ao candidato Jader Mariano. Eu agradeço ao IFTEL pela parceria, mais uma parceria. A gente pretende estender esses laços que a gente tem, e agradecer também ao pessoal que nos assistiu pelo YouTube, pedindo desculpas que a internet hoje não foi culpa nossa, a internet não tem esse problema sério, mas que o programa vai ser disponibilizado na íntegra, né? A entrevista na íntegra ainda hoje, né? Sim, ainda hoje, né? E lá está o pessoal que vocês aqui com dificuldade, venha ser compartilhado. Muito obrigado, Menezes. E agradeço muito a equipe que é conosco aqui, pessoal dos bastidores, a diretora Miriam, que é a gente do FTO, e viva a democracia. Viva a democracia. Agradeço, Jader, pela sua participação. Foi muito bom recebê-lo aqui. É muito importante que aqueles que se dispõem a colocar o nome na disputa, eles conversem com a população também por esses canais, né, que a gente temos à disposição. Nós estendemos novamente o convite para as demais candidaturas, né, através do atual prefeito Joaquim, para que também se sentir o desejo de possa vir aqui. A gente acha que é válido. Mesmo que a gente ia fazer só hoje, mas assim, eu acho que para ser muito população, seria interessante ouvir também o que pensa, né? Espaço aberto, desde que seja planejado. Exato, exatamente. Caso ele não possa vir também, ter a oportunidade do vice também participar, o que a gente quer dar o espaço para que vocês possam ter esse diálogo, né? Quem sabe próximas oportunidades a gente também estende a outros municípios. Isso, às vezes é tudo entendido, é suficiente, algumas pessoas não questionam, mas não é fácil, tem toda uma logística, mas eu acho que a gente deu bastante lição para o Conselho Federal aqui do Afonso. Muito obrigado. Foi o primeiro que a gente realizou, mas a gente acredita que tenha... Eu agradeço muito, isso é muito importante, né, para que as pessoas possam ouvir da mesma forma, raça e média. Ela fez uma live, né, com transmissão, para que o que eu pensava sobre os setores públicos, e eu fui um deputado do estado do Tocantins a me propor a falar as minhas propostas, o atual prefeito também não compareceu, não sei o motivo, mas muito obrigado. Nós agradecemos a todos que nos assistiram, agradecemos ao portal Centro Norte Notícias pelo apoio e pela participação, agradeço a Janine, a Viviane que nos deram apoio aqui nos bastidores, a todos os colaboradores do projeto Nexon FTO. Se você gostou desse momento de diálogo, curta esse vídeo, compartilha com aqueles que você acha que precisam assistir essas propostas do candidato, deixe aqui seu comentário, seu apoio, a sua crítica, a sua pergunta para a gente fazer novas edições, e não deixe de se inscrever no nosso canal do FTO, Pedro Campos Avançado Pedro Afonso. Então, mais uma edição do Conexão FTO, o podcast da nossa instituição. Então, mais pessoal, até a próxima.